tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo e nada me embaraça. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. A luta vem, mas com certeza ela passa. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo. Quem que está em pé? Ah, mas a pressão está grande, meu irmão. Olha para Deus, olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Essas, ó Deus, maravilhosas, que estão, meu Pai, a se cumprir. E uma delas, ó Deus, é a volta de nosso Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que nós estejamos preparados para a volta do nosso Mestre. Que nós estejamos preparados, ó Deus, para o arrebatamento, Senhor. Oh, meu Pai, que nós estejamos preparados para todas as outras quaisquer promessas que o Senhor tenha, Pai, para a nossa vida. Oh, Deus, ministra cada coração nesta manhã. Abençoe cada vida para o louvor, honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E quem crê, diga amém, diga glória a Deus, e vamos aplaudir o nosso Senhor. Amém. 1 Tessalonicenses, vamos lá. Hoje nós vamos ficar mais aqui no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. Vamos falar da ressurreição, pessoal. É um fato prometido aqui na palavra de Deus. Um assunto pouco pregado, mas está aqui na Bíblia, né? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, quem são os demais aqui? São aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Ou que vivem por qualquer outra razão, menos pela fé, menos pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Estes não têm esperança. Então, para eles, morreu, acabou. Morreu em terra. E, na verdade, nós somos diferentes dos animais. Somos diferentes das outras espécies de seres vivos criados por Deus. Por quê? Porque nós somos os únicos a quem Deus disse, façamos o homem, de quem Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, diferente de todos os outros seres biológicos e vivos que há na natureza, o homem ele possui o espírito. E esse espírito, ele é um ser eterno. Ele é um ser que não se extingue com a morte natural. Né? No mundo, claro, deixou de bater o coração, é morte. Mas espiritualmente, no verdadeiro ser, que é o ser espiritual, não há esta interrupção da vida. A vida continua existindo. Então, Paulo está dizendo aqui que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Aí aqui no versículo número 14, tem mais. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, há uma diferença entre dormir em Jesus e dormir, vamos dizer, dormir espiritualmente, né? Morrer desligado de Deus. Lhe digo uma coisa, na maneira como você partir desse mundo, você estará por toda a eternidade. Suponha que você só fez o bem na vida, né? Você ajudou as pessoas, você fez caridade, você foi uma pessoa que doou parte da sua fortuna. Suponha que você tenha sido, ou seja, uma pessoa milionária, e como já fizeram alguns artistas de Hollywood aí, né? Eu poderia citar alguns deles, mas sem citar nomes,
se disporam, né? Não só artistas de Hollywood, mas empresários, investidores que o mundo tem aí, que eu poderia citar alguns deles. Mas, por exemplo, você vai e dispõe parte da sua fortuna. Ah, esse é um homem bom, uma pessoa boa, não é? Mas ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não vai morrer em Jesus. Ele não vai dormir em Jesus. Porque o homem, pessoal, ele só é salvo mediante a fé em Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As boas obras não podem salvar o homem. Ele pode ser bom quanto for. Também, por outro lado, a pessoa viveu com Jesus a vida toda, né? A pessoa evangelizou, a pessoa adorou a Deus, louvou a Deus, obedeceu a palavra, fez tudo o que a palavra de Deus manda. Mas no final da sua vida, esta pessoa se desviou do Evangelho. Essa pessoa se perdeu. Lá no livro do profeta Ezequiel, se não me engano, Ezequiel, não preparei aqui, tá bom? Mas lhe garanto que está na Escritura, que diz que a maneira como nós partimos, assim nós vamos ficar por toda a eternidade. Então você pode ter a vida toda servido a Deus, no final da sua vida você se desviou, você não dormiu em Jesus. Ah, pastor Eric, então o importante são os últimos dias e não a vida toda que a gente leva? Aí eu pergunto a você, você sabe o dia que você vai partir? Nenhum de nós sabemos. Eu, como pastor, mais de 2 décadas aí pastoreando, eu já fui em reuniões funerais de pessoas idosas que partiram realmente no limite da sua vida, quando o corpo já estava cansado, não tinha mais o que viver aqui, né? A bateria descarregou completamente, não tinha como renovar mais, né? Às vezes a bateria descarrega, não tem mais como renovar, né? Uma pessoa chega numa certa idade, não tem como renovar mais, já deu a vida útil, né? O corpo vai ser depositado na terra, né? E já fui também, pessoal, em reuniões fúnebres aí, já fui fazer funerais aí de pessoas muito jovens, até criança, né? Tenho aqui alguns retratos na minha mente aí. Então, quer dizer, você não sabe, meu irmão, o momento da sua partida. Então, você tem que viver com Jesus hoje, como já diz alguém, viva com Jesus hoje, como se Jesus voltasse hoje mesmo, como você fosse partir desta vida hoje. E se servir a Deus é o correto, pessoal, por que viver a vida em pecado, fazendo a vontade da carne, para então, quando pensar que está chegando o fim da vida, agora eu vou aceitar Jesus? Me perdoe, mas você está sendo, desculpa quem pensa assim, um completo idiota. Porque isso é tão bom, pessoal, se servir a Deus é o correto, por que viver no pecado? E Deus não se engana também, né? Tudo que o homem semear, o homem também ceifará. Aí aqui no versículo seguinte, versículo número 15, diz assim: dizemo-vos isto, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo falava aqui também de um grupo de pessoas que não morreria. Ah, pastor, quem são esses? Não, Paulo acreditava, supunha, esperava. Esse é o mistério, né? Paulo, ele esperava que Jesus voltasse nos dias em que ele estava vivo. Nós temos que esperar também que Jesus volte agora, mas pode ser que ele não volte, né? Então Jesus, quando ele voltar, haverá um grupo de pessoas que vai estar aqui na terra, e outros que vai ter já partido, né? Então, veja bem, aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles não vão preceder os que dormem. O que é isso, pastor? Eles não vão chegar na frente, eles não vão se apresentar diante de Jesus na frente daqueles que estão mortos e sepultados. Ou seja, nós vamos nos encontrar com Jesus todos juntos. Aí diz aqui, olha só, no versículo número 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então note, os que morreram em Cristo, aqueles que não morreram em Cristo vão ressuscitar depois.
Não vou nem entrar nesse estudo hoje, mas é a ressurreição da morte. Como assim? Eles vão ressuscitar e vão viver um período de trevas aqui nesse mundo. Eu não vou entrar nesse estudo, que é outra coisa, porque a gente vai fugir do foco. Então, aqueles que ressuscitaram, que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Depois o outro grupo lá, depois, é outro estudo. Aí diz aqui o versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos, o que, pessoal? Sempre com o Senhor. Olha que maravilha. Nós vamos subir ao céu, supondo que Jesus volte hoje. Então aqueles, né, que estão sepultados, que partiram desse mundo na presença de Deus, que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. É um grupo de pessoas que vai ressuscitar, os outros vão esperar um pouquinho mais. E aqueles que estiverem vivos, eles vão subir ao céu junto com aqueles que ressuscitaram e vão se encontrar com Jesus nas nuvens. E assim estarão sempre com o Senhor. Vão viver a eternidade com Deus. Oh, meu irmão. E esse desejo de encontrar o Senhor é o que deve consumir a sua vida. Não é o desejo pela riqueza, não é o desejo pelas coisas materiais, mas é o desejo em voltar para a sua casa. Porque a nossa casa não é aqui. Às vezes a pessoa pensa tanto nas coisas desse mundo aqui, né? E vive uma vida superficialmente espiritual. É uma vida espiritual vazia completamente, limitada somente a uma rotina de ir à igreja, ler a Bíblia quando dá, ora sem vontade. Às vezes eu vejo a expressão de algumas pessoas quando oram, parece um enfado. Dobra até a perna assim para orar assim. Não tem aquela disposição, porque está vivendo muito mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Que se realmente amassem o Senhor de todo o coração, aproveitariam, né, extrairiam de Deus todo momento, seja na igreja, seja em casa. Quer dizer, se a pessoa ora com essa disposição, entre aspas, na igreja, imagina em casa. Como é que deve ser? Então, esse desejo em encontrar o Senhor, é isso que deve consumir as nossas vidas, o nosso coração. E um texto, falando ainda disso, que vamos falar disso hoje mesmo, um texto que sempre me traz um conforto e uma alegria, né? É a primeira carta de João, capítulo 3. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia. Versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece. Então note, nem todo mundo nesse mundo é filho de Deus. Nem todo mundo. Às vezes as pessoas, né, costumeiramente dizem, todos somos filhos de Deus. Alto lá, a Bíblia não fala isso não. A não ser que você não creia na Bíblia, você viva pela sua própria doutrina. A Bíblia não fala isto. Note que o apóstolo João, ele fala, ele faz uma separação entre o mundo, entre as pessoas do mundo e aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Olha aqui, leia novamente o versículo 1. Vede quão grande amor, caridade aqui se traduz por amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Agora veja o que João diz, por isso o mundo não nos... de quem está falando aqui? Do cachorro, do gato, do cavalo, do mundo? Não, das pessoas que não são filhas de Deus. Que não são filhas de Deus. Que vivem nesse mundo para os prazeres da carne. Que não conhecem a Deus, como o próprio apóstolo João fala aqui no mesmo versículo 1. Não conhecem a Deus. Uma coisa é você ouvir falar, outra é você conhecer. E você só conhece alguém quando você tem o quê?
Relacionamento. Sem relacionamento você não conhece a pessoa. Ah, eu conheço Bill Gates. Conheço nada, só ouvi falar dele, nunca vi na minha frente. Não convivo com ele. Ah, eu conheço o Ronaldo Fenômeno. Não, eu só ouvi ele jogar bola. Agora, nunca tive com ele pessoalmente. Nunca convivi com ele. Como é que eu posso dizer que eu conheço? Né? Então, só conhece a Deus aquele que vive com Deus. Aquele que se relaciona com Deus. Você tem tido uma vida de relacionamento com Deus? Ou você, entre aspas, se relaciona com Deus igual você se relaciona com o seu colega de trabalho? Com o vizinho, que você só cumprimenta ele uma vez por semana ou quando você o vê. Como é que é o seu nível de relacionamento com Deus? Senão você não pode dizer que você conhece a Deus. Para ser filho de Deus, tem que viver na casa de Deus. E não quero dizer viver dentro da igreja todo dia, 24 horas. Mas é na presença de Deus, na palavra. Amém? Aí o mundo não nos conhece. Ou seja, o mundo não vai... primeiro não vai reconhecer a gente, né, como filhos de Deus. Nós estamos todo mundo igual. Não vai ver essa diferença na cabeça deles. Segundo, eles não vão também entender a mudança, a transformação que ocorrerá, ou que ocorre na vida daquele que é de Deus. Ele não entende. Né? Eu me lembro quando meu pai realmente estava indo para a igreja, meu pai estava conhecendo o Evangelho, eu tinha um tio que também já partiu com Jesus, tanto meu pai como meu tio partiram com Jesus. Mas nessa época meu tio ainda não conhecia. Meu tio estava, como diz, na pingaiada. E meu pai já não bebia mais, não fumava mais. E na minha frente, eu lembro que meu pai se encontrou com esse meu tio. Esse meu tio tirou uma onda, né? E aí Tonho, como assim era chamado pelos irmãos, né? Agora você não bebe mais? Não, agora eu estou indo para a igreja. Ah, para com isso. Tem uma cotovelada assim. Para com isso, rapaz. Não, agora eu peguei firme mesmo com Jesus e tal. E graças a Deus, né? Meu pai se batizou. E esse meu tio, no final da vida dele, ainda tive a oportunidade de ir lá pregar para ele, aceitou Jesus. E foi para o céu com o Senhor. Né? Mas quer dizer, às vezes a pessoa não entende, não reconhece isto. Né? Aí diz aqui o versículo 2, olha só. Amados, agora, antes não éramos então, né? Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é o veremos. Então, como assim, pastor? Ainda não somos o que havemos de ser. Nós vamos receber um novo corpo. Nesse corpo de carne e osso, dessa estrutura, né, de ossos coberta aí pela carne, pela pele e tal, nós ainda não somos semelhantes a Deus, nós somos só no Espírito. No Espírito. Esse corpo, essa estrutura, essa máquina, ela é mortal, ela tem uma vida útil. Nós já falamos aqui, essa vida útil vai terminar um dia. Não adianta repor o óleo, não adianta fazer a revisão. A revisão deve ser feita igual um carro, meu irmão. Vai no médico de vez em quando, faz um check-up, faz a aferição da pressão, tome a alimentação correta, que é igual um carro, meu irmão. Você não faz revisão, você bota qualquer combustível, daqui a pouco o bicho está dando problema. Então vai no médico, todo ano, faz um check-up, mede a pressão, coma comida boa, igual o combustível, põe combustível bom no teu carro, coma comida boa. Mas vai ter uma hora que a vida útil dele vai acabar. Então, essa estrutura, ela precisa ser revestida de imortabilidade. Como assim, pastor? Nós vamos receber uma nova estrutura. Nós somos o Espírito, mas essa estrutura ela tem que ser, ela tem que se desfazer e ser recriada de uma maneira eterna. É nisso que o apóstolo João está dizendo. Nós ainda não somos o que devemos de ser. Porque essa estrutura, ela ainda é mortal, ela é limitada. Nós somos o Espírito, mas nós vamos ter uma estrutura também, lá no céu. Nós nunca pensamos nisso, mas a Bíblia fala. Nós somos o Espírito, imortais, é verdade. O ser, a essência, somos nós, somos imortais. Mas no céu nós vamos ter uma estrutura. Mas não é essa estrutura aqui. Essa estrutura precisa ser trocada. É a mesma, mas
ela vai ser assim, de uma tal maneira, eu não sei nem qual a palavra usar, porque não é recondicionada, não é reformada, não é nada disso. Nem substituída também não é, porque é a mesma, mas ela vai receber me falta a palavra para dizer para você, uma mudança, uma transformação tal que ela vai se tornar imortal. Amém? E é desta forma que nós vamos ressuscitar. E nós vamos entrar no céu para lá estarmos com o Senhor. Aí diz aqui o versículo seguinte, olha só, o versículo número 3, perdão. E qualquer que nele tem esta esperança, quem tem esta esperança, diga amém. Então, muito bem, você que tem esta esperança, olha o que diz aí, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, qualquer que tem esta esperança, vai se purificar, como Deus é puro. Então, vai se abster dos vícios de bebida, de cigarro, de prostituição, né? De maus relacionamentos, coisas erradas da vida, não é? Impureza dos olhos, que é aquilo que a Bíblia chama concupiscência dos olhos. Você vai se abster destas coisas, não é? Concupiscência da carne, os prazeres, não é? Que apelam contra nós. Tudo isso é contra, os pecados eles são contra nós. As pessoas às vezes abraçam o inimigo, achando que aquilo é que vai satisfazer, que tudo combate a alma. Então a pessoa que tem esta esperança, ela vai se abster de todas estas coisas. Ela vai se purificar. Ela já inicia o tratamento da matéria. É como se ela iniciasse já. Você está entendendo? Sim ou não? Já começou o tratamento da matéria. Ela já está se santificando. Que ninguém vai morrer com um corpo no pecado esperando ressuscitar bonitinho. Não, você não sequer cuidou do corpo quando você tinha ao poder sobre ele. Você não purificava a sua carne, seu espírito. Vivia no pecado, vivia na bebida, vivia com más amizades. O que você espera? Não, mas eu já comecei a minha santificação. Já me entreguei a Jesus. Eu, Eric Costa Dias, desde 95, desde dezembro de 1995, eu não sei o que é colocar uma gota de álcool na minha boca. E não me faz a menor falta, pessoal. Desde dezembro. Eu lembro a última vez que eu botei um copinho de cerveja na minha boca. Foi no Natal de 1995. Natal nada, Ano Novo de 1995. Eu já estava na igreja. Deus não se liga para isso não. Fui lá e tomei um golinho de cerveja. Me arrependi depois. Depois nunca mais. Me arrependi de tal maneira que não quis mais saber daquilo. Nunca mais. Eu gostava de uma cervejinha, pessoal. Não negava não. Uma cervejinha, um choppzinho. Gostava. Cigarro, nunca gostei. Sempre achei nojento aquilo, sem graça nenhuma. Uma cervejinha eu gostava. Mas desde dezembro de 95, nunca mais eu soube o que era isso. E graças a Deus, Deus tem me conservado na presença dEle. Amém? Prostituição, essas coisas, nunca me envolvi, graças a Deus. Deus não deixou que acontecesse. Já estava programado para acontecer, Deus não deixou. E graças a Deus, só conheci minha esposa na minha vida. E assim devo continuar. Agora você não respeita, não você, não quero afrontar ninguém, entenda. A quem interessa esse ponto da mensagem. Você não se importa, depois você espera o quê? Se você não ama andar com Deus nessa vida, como é que você espera estar com Deus no céu? Você nunca prezou pela presença de Deus nesse mundo, você espera viver com Deus para sempre como? Você nunca gostou da presença de Deus? Para você deveria ser a coisa mais chata do mundo estar no céu com Jesus, porque você a vida toda aqui não priorizou isso. Então, para quem está no céu com Jesus a vida toda, para você vai ser muito chato, porque você nunca quis isso. Né? Agora, se você é alguém que realmente se prepara, não vou santificar, eu vou servir a Deus, eu vou passar pelas águas, vou sepultar o velho homem,
vou tirar das águas a nova criatura. Aí sim você demonstra, você expressa que você quer estar com o Senhor por toda a eternidade. Caso contrário, você está se enganando. Pensa bem, você gosta tanto de Deus a ponto de querer estar eternamente com Ele? Por que tu não serve Ele aqui desde já? Porque tu não gosta tanto do Senhor assim. É igual aquela pessoa que namora, depois, vamos casar? Ah, não gosto de você a esse ponto para casar. Mas então, o que está fazendo com a pessoa se não gosta dela? Se não ama ela a esse ponto para casar? A mesma coisa a pessoa falar, eu amo a Jesus, mas então, vamos para o céu com Jesus. Vai ser chato demais para você, porque você não ama a tal ponto, que senão você priorizaria a presença dele nesse mundo. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o Evangelho, pessoal, ele não traz a solução para os problemas das pessoas só nesse mundo. Claro, pelo Evangelho, você tem a salvação. Sendo salvo, você pode ser curado, você pode prosperar, você pode viver bem com a sua família, você pode gozar, usufruir das bênçãos de Deus nesse mundo. Mas o Evangelho, ele nos dá uma esperança que transcende esse mundo, que vai além. E se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis. O que é o miserável? O miserável, ele não é propriamente o pobre. O miserável é aquele que tem uma grande fortuna, mas ele não desfruta da sua fortuna. Eu ouvi falar de um cidadão lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, dono de uma padaria. O filho dele me contou, pastor, meu pai tem dinheiro, mas meu pai anda com roupa rasgada dentro de casa, fedendo. A casa dele é imunda. Miserável. Tem dinheiro, mas vive na miséria. Esse é um miserável. Não é porque não tem, não é pobre, é diferente do pobre, que não tem, coitado. Ele não tem mesmo. O miserável, ele tem, mas ele não usufrui daquilo que ele tem. Se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis, porque nós temos um grande tesouro reservado para nós, mas sequer nós pensamos em usufruir dele. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? E diz aqui no versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que... O que é primícia, pessoal? Primícias são os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Então imagina, Deus tem uma grande colheita a fazer na terra. E qual é a primícia desta colheita? Jesus. Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os... É a primícia, foi o primeiro. Está entendendo? Amém? Ele foi o primeiro. Há uma grande colheita, o Senhor tem uma grande colheita a fazer nesse mundo. Então, qual é a primícia? O filho dele, Jesus. Foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Né? E depois somos nós. Nós vamos ressuscitar também como essa colheita abundante que o Senhor fará aqui desse mundo, dessa terra. Veja aqui o que mais diz aqui. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Como assim, pastor Eric? A morte veio por um homem. O responsável pela morte é Adão. O homem chamado Adão. Você conhece ele? Você conhece ele? Eu não conheço não, nunca vi ele. Mas ouvi falar, a Bíblia fala dele. Peguei você, falamos agora há pouco disso, hein? Eu não conheço Adão, ouvi falar dele. Né? Esse camarada foi o responsável. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, não posso afirmar isso, né? Não posso criar essa doutrina, eu estaria criando uma doutrina se eu afirmasse isso, mas tudo leva a entender que o homem não morreria. Não posso afirmar isso categoricamente, mas tudo leva a entender que o homem, ele foi posto no jardim do Éden para ser um ser eterno também aqui, como o quê? Como só ele. Que tudo nesse mundo passa, não é verdade? Mas Deus criou um homem, possivelmente,
entendo assim, para ser eterno. Mas esse cidadão, quando ele comeu do fruto, mesmo sob aviso, ele foi lá e comeu do fruto e ele morreu. Que Deus falou, se você comer, você morrerá. Ele foi lá e comeu. E veio a morte. Tanto a morte espiritual, que é o pecado, tal, com a morte física mesmo. Então a morte entrou por um homem, mas, como está escrito aqui, lendo novamente, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus. Amém? A primícia. Aí no versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando Jesus voltar, né, todos os demais que dormem em Jesus, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, vão ressuscitar. Aí no versículo seguinte, o 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é quem, pessoal? É a morte, né? Aí depois virá o fim. Então esse mundo terá fim? Terá. A Bíblia fala do fim. Como é que esse mundo vai acabar? Esse mundo vai acabar com água, vai haver o descongelamento das geleiras e os continentes serão inundados. É assim, pessoal? Pela ciência é assim que vai acontecer. Não, completamente errado. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, você vai ver lá, né, que os céus que agora existem e a terra que agora há, tudo se reserva como um tesouro, está reservado, guardado como um tesouro, para quê? Para o fogo. Então tudo vai ser queimado, consumido em chamas, e isto só vai acontecer depois de haver a ressurreição dos mortos. Então, pulando alguns versículos aqui para a gente terminar. Está cansativo, pessoal, essa mensagem? Tem um pessoal que está assim, ó, acho que não dormiu bem essa noite, né? Olha lá, olha o versículo 35. Um dia desses eu falei com uma pessoa. Toda vez que eu prego, ela dorme. Tem mais alguns que eu tenho que conversar sobre isso ainda. Mas por que você dorme? Estou muito cansado. Não, você não está bem espiritualmente. Por quê? Porque eu também já assisti cultos muito cansado. Quando você está cansado, você não apaga na reunião. Você faz isso aqui, ó. Você não apaga. A pessoa, quando apaga, ela não está bem espiritualmente. A palavra não está aprendendo mais ela. Porque você pode estar cansado como for, com sono como for. Vai assistir o seu time de futebol jogando e fazendo um gol, tal, na hora você desperta. Alguma coisa que te atrai, o sono vai embora. A palavra não te prende mais, tu não está bem espiritualmente. Tu vem na igreja e apaga. Né? Você pode estar cansado, mas apagar na igreja, a pessoa não está bem espiritualmente. Olha aqui, ó, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Ignomínia é vergonha. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o quê, pessoal?
Corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, que é Jesus, nos deu a vida. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, nós recebemos aqui o corpo de Adão, mas na ressurreição nós vamos ter o mesmo corpo que nosso Senhor Jesus tem quando da sua ressurreição. Ele ressuscitou, e detalhe, não foi reconhecido pelas mulheres. As mulheres olharam para ele, Maria Madalena, né, por exemplo, olhou para ele e não reconheceu. Só reconheceu ele pela fala. Esse mesmo Jesus ressuscitado, ele aparecia a 2 discípulos no caminho de Emaús lá, e eles não reconheceram. Porém, quando Jesus falava, o coração deles ardia. O coração deles ardia. Esse corpo glorificado é um corpo diferente. Né? Diferente. É o mesmo, mas é diferente. É um corpo espiritual. O que nós temos aqui é a semelhança do Adão. Do tal do Adão. Mas quando nós ressuscitarmos, é na semelhança, é nas características da natureza do corpo espiritual de Jesus, que atravessou a porta lá, entrou lá no cenáculo em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos, e ao mesmo tempo falou para Tomé tocar na chaga lá e tocou. Jesus pediu um pedacinho de peixe e comeu, mas ao mesmo tempo atravessou a porta. Nós vamos receber esse mesmo corpo, né? Não para ficar brincando de atravessar a porta aí, porque a gente não vai ficar nesse mundo mais, né? A gente vai morar na glória, no céu. E para terminar, pessoal, versículo número 48, não é isso? 9. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Lembra que eu falei do mistério? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Então, quer dizer, aqueles que ressuscitarem, vão ressuscitar transformados. E quem não tiver morrido na volta de Jesus, vai ser transformado ali. Abrir e fechar de olhos, como diz aqui o último versículo, nós vamos ler, o 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, abre e fecha o olho aí. Abre e fecha o olho, pisca aí. Pronto, foi transformado, é assim. Vai ser, rápido. O estalar do dedo já demorou muito. Porque o piscar do olho é mais rápido que o estalar do dedo. É isso aqui, pronto, foi transformado. Deus não precisa de levar 10 anos, 20 anos. Deus faz a maior obra, o maior milagre num piscar de olhos. Deus é assim, pessoal, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Olha o que diz aí. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos... Meu irmão, vamos ficar por aqui, a palavra já foi ministrada. Agora, você que está vivendo a sua vida espiritual, do jeito que Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe qual é o seu destino? O lago que arde com fogo e enxofre. Porque você não está cuidando da sua vida espiritual, que deve ser aquilo mais importante na sua vida. Mais do que o dinheiro que te sustenta, que sustenta seu corpo aqui nesse mundo, que com dinheiro você compra comida, você se veste, você sustenta a tua família. Mais do que o ar que te mantém vivo, você precisa da sua vida espiritual sã na presença de Deus. E se você não tem a sua vida consagrada a Deus, tu estás vivendo como um louco. Verdade. O pior louco é aquele que não quer enxergar a verdade. Não é aquele que por uma doença se tornou louco, ou é. Mas é aquele que se nega à cura. Esse é o pior louco que tem. O pior cego não é aquele que tem
que não tem as suas vistas, mas é aquele que tem e não pode ver. Então você está tendo a oportunidade de enxergar a verdade, de se libertar, de se tornar a pessoa que Deus sonhou que você seja, em todos os padrões de santidade, de postura, de obediência e de tudo aquilo que Deus é capaz de promover você. Amém? Mas você tem que querer. Vir à igreja por vir, para dizer que tem uma religião, isso pouco importa, meu irmão. Se tiver algum valor, é para você que tem. Mas para Deus isso aí não vale nada. Não vale nada. Que o que conta realmente é você ter a sua vida no altar de Deus. Deus vê o que o homem não vê. Ele conhece seus propósitos, conhece seus desejos, sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está planejando em fazer até o final do dia. O que você está planejando fazer até o final do ano, enfim, até o final da sua vida. Ele sabe como as coisas estão desenhadas na tua mente. Mas eu lhe garanto, Ele tem algo muito melhor para você. Se você se entregar a Ele. E viver conforme o sonho dEle. Deixa Deus sonhar por você. Não queira sonhar por Deus. Deixa Deus sonhar por você. Deus, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a tua vontade. E por fim, eu quero viver a tua colheita. Aquilo que tu tens para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. Fecha os olhos, Pai, em nome de Jesus. Como é bom estar na tua presença, na tua casa. E queremos nos entregar a ti, Senhor, de todo o coração. Queremos, ó Deus, nos render a ti com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Não queremos viver para o nosso próprio proveito, Pai, mas nós queremos viver para o teu reino, Senhor. Nós queremos viver para a tua vontade, Senhor. Oh Deus, então a entrega nesse momento, ela tem que ser uma entrega verdadeira. A entrega neste momento, ó Deus, tem que ser uma entrega real, Senhor. Oh meu Deus, tem que ser aquela oração, meu Pai querido, talvez que esta pessoa nunca tenha feito antes, Deus. Aquela oração sincera, aquela oração de contrição, aquela oração, meu Deus, de arrependimento, aquela oração, meu Deus, como quem realmente quer a tua presença, como quem realmente quer, deseja, Senhor, a salvação, como quem realmente quer o Senhor. Oh meu Deus, meu Pai, ouça, Senhor, o que cada pessoa está dizendo agora. Ouça, meu Deus, o que este meu irmão, que esta minha irmã está falando agora. Isso, meu irmão, Deus é teu amigo. Oh, Ele é teu amigo. Oh, mas Ele só pode fazer por você aquilo que você permite a Ele fazer. Oh, porque Ele te respeita, Ele respeita a sua decisão, Ele respeita a tua vontade. Se você quer continuar vivendo no erro, no pecado, Ele vai respeitar você. O amor dele não vai te salvar. Agora, se você diz, Senhor, me estenda a mão, como fez o Pedro, que estava lá naquele mar, ele estava se afundando, e ele pediu ao Senhor que o ajudasse, ele pediu ao Senhor que estendesse a mão para ele, e o Senhor ali estendeu. Ah, meu irmão, Ele vai estender para você também. Ele vai livrar você do lago que arde com fogo e enxofre. Ele vai conduzir você ao reino dele. Ele vai proporcionar a você a salvação. Ele quer estender a mão, mas você tem que se humilhar. Você tem que se despojar dos teus desejos, da tua vontade, da tua carne, ou destas concupiscências que tem dominado o teu coração, dominado os teus desejos, dominado a sua vida. Ou você está vivendo talvez num verdadeiro engano, mas hoje o Senhor quer te salvar, hoje o Senhor quer te libertar, hoje o Senhor quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ele está abrindo os seus olhos espirituais, Ele está fazendo você ver, você enxergar, ou aquilo que antes você não via, não enxergava. Ele te ama e Ele quer te salvar, Ele quer te conduzir, pelas veredas do amor, pelas veredas da salvação, pelas veredas do Evangelho. Entregue-se ao Senhor, consagre-se ao Senhor, ofereça verdadeiramente a sua vida a Ele agora. Sei que tem ciúmes
tomando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. A minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, aleluia. Entregue-se a Deus. Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Esse mundo, Senhor, não pode mais me prender. Esse mundo, Senhor, não pode mais me corromper. As amizades, Senhor, desta vida não podem mais consumir o meu tempo, né, Senhor? Muito menos os pecados, muito menos, ó Deus, as concupiscências, muito menos, ó Deus, os enganos, Senhor, desta vida poderão, meu Deus, me consumir. Pai, eu quero ser consumido pela tua chama. Eu quero ser consumido, Senhor, pelo teu fogo. Eu quero ser consumido, Senhor, pela tua glória. Deus, é a tua vontade que eu quero fazer. Oh, meu Deus, a tua palavra deve ser, ó Deus, o exercício diário da minha vida. Oh, meu Deus, toma o meu coração, Senhor. Assuma o teu reinado em mim, Senhor. Assume a tua vontade em mim, Senhor, porque eu decido viver para ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, oh Pai, de tudo que a vida me deu, Senhor. Eu decido tomar a minha cruz. Eu decido, ó Deus, negar a mim mesmo. Eu decido, Senhor, seguir a Jesus. Eu decido, meu Deus, fazer a tua vontade. Eu decido, Senhor, pregar o evangelho. Eu decido, Senhor, te servir com todas as minhas forças, Senhor, com todo o meu eu, com todo o meu ser, Senhor. Levante as mãos e declare isto. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Levante as mãos e diga isso a Ele. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão, sim. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão, sim, Senhor. Diga a Ele. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sim sonhar os sonhos.
Escolhi sonhar os sonhos. Ele é o consumador da sua fé.